Seja bem-vindo ao Storicoro, o seu canal de conhecimentos e conteúdos de história. Vamos agora continuar com o conteúdo. O nosso assunto é saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. Nosso primeiro passo, então, é conhecermos como era a cultura dos povos africanos antes da chegada dos europeus lá no século XV. Então, conhecemos com mais detalhes a história da civilização egípcia no norte da África, pois existem muitas fontes históricas sobre esse povo. Os povos africanos não possuem uma cultura escrita. A cultura desses povos era transmitida de forma oral. Então, a gente conhece muito pouco sobre a cultura africana e sobre os povos africanos, porque esses povos eles não tinham uma questão escrita. No Egito, que a gente tem um conhecimento muito maior de vários objetos e várias fontes de cultura, eles tinham uma escrita e aí eles conseguiram permanecer e guardar sua cultura, seu conhecimento. Os outros povos da África, eles tinham uma transmissão da cultura através de forma oral, falando de geração em geração, passando de pai para filho. A partir do século XV e XVI, os europeus começaram a dominar os povos da África e da América e ignoraram muito da cultura desses povos. Por esse motivo que temos poucas informações desses povos. A maioria das fontes que temos é dos próprios europeus. Como os europeus chegaram na África e na América e dominaram esses lugares, eles impuseram a sua cultura nesses povos que eram considerados então primitivos. Então os europeus tentaram impor sua cultura para esses povos, para tentar civilizar esses povos, né, da África e da América, tentar mostrar para eles como era a civilização europeia. E para isso teriam que desconsiderar toda a cultura e conhecimento que eles já conheciam até então. Economia e política. Na economia, os povos africanos praticavam o comércio, que é a troca de produtos como ouro, sal, peles, couro, marfim e ferro. Isso tudo era comum, né? Principalmente com os povos árabes. Lá na África era muito comum esse comércio e a troca de produtos, né? Principalmente o ouro, sal, a pele, o couro, o marfim. Com relação à política, os africanos eram divididos em reinos comandados por um rei, impérios comandados pelo imperador e cidades-estados. Dependendo da região, ou era um reino, ou era um império, ou era uma cidade-estado. Na África Oriental, que é a parte que fica a leste, haviam, por exemplo, o Império de Gana, do século VIII ao século XI, e do Império de Mali, do século XIII ao século XVIII. Na parte ocidental, que seria a parte oeste, ficava, por exemplo, o Império da Etiópia, chamado de Abissínia, de 1270 a 1975. Na parte sul da África, havia o Reino do Congo, de 1390 a 1914, e o Sultanato de Quiloa, que no século X ao século XIII, e o reino de Zulu. Geralmente, os povos africanos tinham organização política. Existiam em alguns locais o Conselho dos Anciões, grupos das pessoas mais velhas para melhor tomar decisões políticas. Então, a gente viu vários exemplos de impérios e de reinos em que eram muito fortes na África, principalmente na questão econômica, né? E na política, geralmente, era bem organizada e os mais velhos, os anciãos, é que comandavam esses grupos, né, essas organizações políticas para comandar esses locais. Então, eu trouxe aqui um desenho que mostra o Império de Gana, que seria Uganda, né, que seria lá onde hoje fica a Mauritânia e o Mali. E aqui tem uma imagem de como seria. Né? O desenho representa os ritos funerários de o líder do Império Assante, onde fica hoje Gana. Próxima imagem é onde fica o Império do Mali, que é um pouquinho mais para baixo, né? Que fica hoje, onde hoje seria partes da Mauritânia, Mali, Senegal, Gâmbia e Guiné. Então ali mostra as imagens de guerreiros do Império Segu, um dos vários reinos que existiam na região do Mali. Aqui então é a famosa igreja Al-Shumita esculpida na pedra. Existe uma igreja lá na Etiópia. Existe uma igreja lá na Etiópia que ela é toda esculpida dentro de uma pedra, né? Tem um formato de igreja dentro da pedra lá na Etiópia. E aqui nós temos o rei do Congo, o líder daquela região, junto com sua corte, né? Os seus seguidores. Nós temos então aqui a
o reino de Quiloa, né? Então aqui os antigos reinos africanos, que ficam onde hoje é a Tanzânia. E aqui nós temos o reino Zulu, que são os bosquimanos, que são guerreiros da tribo Zulu, numa foto tirada em 1879. O reino Zulu fica lá embaixo na África, no sul da África. Os líderes dos povos africanos adotaram um sistema exogâmico. Não havia casamento com pessoas da mesma família. Isso gerava alianças e parcerias entre os povos. Então, lá na época, diferente da Europa, não havia casamento entre nobres da mesma família, né? Na Europa, casavam-se nobres da mesma família para tentar preservar essa característica de ser um sangue nobre, ser pessoas exclusivas. Já na África, os líderes africanos casavam com famílias diferentes para tentar aumentar alianças e evitar que um povo, né, ataque outro povo, né? Mas mesmo assim, haviam conflitos entre tribos e ocorria a escravidão de prisioneiros de guerra. Quando um reino, uma tribo perdia, eles viravam escravos de prisioneiros de guerra uns dos outros. Com relação à religião, a maioria dos grupos africanos acreditava em um Deus único, o Criador. Em cada etnia, esse Deus recebia um nome diferente. Então, geralmente nos povos africanos, eles tinham a crença num Deus único, né? Um Deus que criou tudo. E também havia o culto às forças da natureza, que ganhavam personalidades humanas, os chamados orixás. Por exemplo, Ogum e Iemanjá. Então existia, sim, a existência um Deus único, o Deus Criador, e existiam várias entidades, que são os orixás, que eles tinham uma figura humana. E isso era um elemento muito importante da cultura africana. Com o tempo, os muçulmanos islâmicos que saíram da atual Arábia Saudita começaram a conquistar o norte da África. O Islã é de fácil conversão, por esse motivo, rapidamente os países do norte da África se tornaram islâmicos. O islamismo ajudou a construir rotas comerciais e laços culturais entre os povos africanos. Quando os muçulmanos começaram a aumentar seu território, saindo principalmente da Arábia Saudita, né, eles conquistaram facilmente o norte da África e o islamismo ele é uma religião de fácil conversão. Você se converte rapidamente. Então, os povos dominados eram obrigados a se converter ao Islã, tornando-se países islâmicos. Então, o norte da África, a maioria dos povos até os dias de hoje são de cultura islâmica, né? E no islamismo é muito comum a questão comercial. Então, com essa conversão dos povos do norte da África, ficou mais fácil fazer caminhos de comércio entre esses povos, né? Agora, vamos trabalhar com a cultura dos povos da América. Antes da chegada dos europeus, o período chamado de pré-colombiano, pois foi antes da chegada do Cristóvão Colombo, existiam na América algumas cidades bem desenvolvidas, que surpreenderam os colonizadores. Maias, astecas e incas formaram civilizações muito antigas que estavam localizadas no continente americano. Então, antes dos europeus chegarem na América, o período que a gente chama de pré-colombiano, porque vem antes do Colombo, né, do Cristóvão Colombo, existiam alguns povos aqui, grandes impérios, maias, astecas e incas. Os maias. Os maias viviam na península de Yucatán, que hoje seria o sul do México, Guatemala e Belize. Esse povo surgiu por volta de 700 a.C. O poder político era teocrático, o governante é um deus. A economia era comercial e agrícola, cultivavam milho, algodão e cacau. Então, os maias, eles viviam ali onde hoje é o sul do México, né, Guatemala e Belize, e eles tinham uma política em que o governante era o próprio Deus, era um Deus na terra. E eles viviam principalmente da questão agrícola, que é a plantação de milho, algodão e cacau, que são nativos da América, né? Não existiam em outra região do mundo. Esse é o mapa que mostra onde seria hoje o reino Maia. Os maias faziam cerâmicas, construíam pirâmides, tinham uma escrita e hieroglíficos e tinham grandes conhecimento matemático e de astronomia. Os maias eram politeístas, cresciam em vários deuses e faziam sacrifícios humanos. Então, os maias, eles tinham a crença em vários deuses, faziam cerâmica, né, trabalhar com argila, construíam pirâmides e tinham um conhecimento muito bom em matemática e astronomia. Então, alguns exemplos de esculturas maias, né? Então, aqui também um exemplo de uma pirâmide maia. Esse aqui é um sistema de numeração, né? Os maias tinham conhecimento matemático, já sabiam fazer os números, né? Podem ver ali embaixo como eram os números maias. E do lado nós temos um calendário. E o calendário do Maia, ele formava por 3 ciclos que se giravam e formavam datas diferentes. Outras obras de arte maias também, né?
Então, uma imagem que mostra um sacrifício dos maias, né? Agora nós temos os astecas, né? Viviam no Vale do México, na cidade de Tenochtitlan, que corresponde hoje à cidade do México. Formaram um império teocrático, o imperador era o próprio Deus, sendo que os guerreiros eram valorizados. Então, lá no México, um pouquinho mais para cima, e depois dos maias, nós temos os astecas, né? O império também era formado por um rei que era um deus, né, na terra, e lá no Império Azteca, os guerreiros eram muito valorizados. Aqui nós temos um mapa que mostra onde seria o Império Azteca, é bem onde hoje é o México, né? Com relação à economia, os astecas eles tinham um pensamento agrícola, né? Eles dedicavam à agricultura nas chinampas, que são ilhas artificiais. Eles eram politeístas, ou seja, tinham crença em vários deuses e faziam sacrifícios humanos. Eles desenvolveram a escrita, pictória, construção, calendário e matemática. O império durou até 1519, com a chegada de Hernán Cortés, que é o conquistador espanhol. Então, os astecas tinham agricultura, faziam agricultura em ilhas artificiais, em cima dos lagos, né? E eram politeístas, tinham crença em vários deuses e desenvolveram uma escrita, faziam construções, faziam calendários e eram bons em matemática. Então, esse desenho aqui ele mostra a lenda dos astecas. Os astecas eles tinham uma lenda de que o território que seria para eles, os deuses diriam para eles aonde eles deveriam construir a sua cidade, né? Eles viram um cacto em cima de uma pedra e em cima tinha uma águia com uma serpente na boca. Então, isso era em cima de um lago. Eles acharam aquilo o sinal dos deuses para eles poderem construir a sua cidade, né? Que é Tenochtitlan. E hoje onde hoje seria a cidade do México. Inclusive na bandeira do México tem o desenho que simboliza essa história, né? Aqui seria um desenho de como seria Tenochtitlan e as suas pirâmides e as suas construções. Esse também é um desenho de como seria a ilha, né? Os astecas construíram vários territórios dentro do lago, né? E cada parte dessa ela é feita de forma artificial. Algumas partes são estruturas feitas que já tinham realmente, mas muitas delas são feitas de forma artificial. Essas são as chinampas. Podem ver que os astecas construíram como se fosse um local, né, que tinha terra e eles botavam terra por cima e plantavam nesses locais em cima, como se fosse uma ilha artificial. Mais desenhos dos deuses, né, e ali do sacrifício que os astecas faziam também com relação aos deuses. Um calendário asteca, né, seria um calendário também solar, baseado no sol. Vamos aos incas agora. O Império Inca ficava na Cordilheira dos Andes, hoje Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina, entre 1438 e 1471. A capital era a cidade de Cusco, seu governo era teocrático. Deus era o próprio rei, chamado Inca. Eram politeístas e realizavam sacrifícios humanos e de animais. A economia era agricultura e criação de lhamas. Então, os incas ficavam na Cordilheira dos Andes, ali na América do Sul, onde hoje ficaria o Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Argentina. Como eles viviam nas montanhas, eles tinham um sistema diferente para poder plantar e criavam também as lhamas, que são animais que conseguem se adaptar a esses locais, né? E eles eram politeístas e também faziam sacrifícios humanos. Os incas desenvolveram agricultura e construções, faziam muitas construções em pedra, e um exemplo bem claro é a cidade de Machu Picchu, né? Que é uma cidade que foi descoberta muito tempo depois, porque ela ficava escondida no meio da montanha. É uma cidade feita toda em pedra. Desenvolveram também a matemática, um sistema de correio e a guerra e medicina. Em 1572, Francisco Pizarro, o seu exército põe fim ao Império Inca. O Francisco Pizarro era um conquistador espanhol que chegou naquela região. Então aqui é o mapa que mostra onde seria o Império Inca, né? E pode ver que ele vai desde o Equador até na Argentina. Aqui é uma imagem que mostra Machu Picchu, né? Olha que as construções são feitas todas de pedra e não usam cimento. São pedras colocadas uma em cima da outra, que faz com que as pedras se apoiem e se segurem, não caindo. Essas são os degraus, né? Geralmente nesses degraus eram feitas as plantações. Como é uma montanha, as plantações não iam segurar, né? Com décima chuva, tudo ia desmoronar. Então eles construíram degraus. Em cada degrau plantava-se nesse degrau e aí a água de cima ela não escorria e não derrubava as plantações de baixo.
Aqui uma imagem que mostra os incas, né, levando a comida para os templos. Esse é um desenvolvimento de um sistema de contagem, né? Os incas usavam uma corda com vários nó para poder fazer um sistema de contagem. Então, com isso a gente encerra o nosso conteúdo e até uma próxima.